Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 7 de agosto de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com a minha turma, que é multisseriada de 8º e 9º ano, e como de costume, a gente sempre começa com a aula do 8º ano, que serve de revisão para o 9º. Presta atenção, por favor. E os alunos do 9º ano que vieram hoje são eles: a Nicole Ferraz, do 8º ano são eles: a Nicole Ferraz, o Everton, o Luiz, a Ana, a Gabi, o Iago, o Elias e a Nicole, a Daiane. Os demais alunos estão faltando por qualquer motivo que seja, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenke, enviado o link para os alunos que faltaram e os que estão presentes também. Os que faltaram devem assistir e colocar as atividades e aprendizado em dia, e os alunos que estão presentes podem rever na hora de realizar o Tarefa São Paulo, que é fundamental. Já fizeram a atividade de ontem? Hoje vamos dar continuidade ao material que é o material do segundo bimestre, aula número 6. Na apostila ela é considerada sequência de atividades 5. O material digital da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Qual é o tema da aula de hoje? Frações interessantes, parte 2. É uma continuação da aula de ontem. Conteúdo: frações, porcentagens. Opa, fração e porcentagem tem a ver? Sim, uma é ligada na outra. Toda porcentagem é uma fração, tá bom? Objetivo: ler, interpretar e resolver problemas que envolvam porcentagens com base na ideia de proporcionalidade ou usando frações equivalentes em diferentes contextos. A habilidade é a EF07MA05. Ler, interpretar e resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. Para começar, eu deixei bem destaque aqui para eu não esquecer. Geralmente na pergunta disparadora eu quero dar resposta. Não é para eu dar resposta aqui. Maria e José são noivos e vão se casar em breve. João, vou mudar você do lugar, João. Não deu certo aí. Senta aqui, por favor. Maria e José estão noivos e vão se casar em breve. Pretendem juntar as economias que tem para comprar uma casa. Maria tem 1/3 do valor do imóvel. O que é um imóvel? É uma casa, tá? E José tem 3/5. Que fração está faltando para o futuro casal adquirir o imóvel, já que pretendem fazer o pagamento à vista? À vista é dinheiro inteiro ali, né? Discutam em grupos e como pode ser calculada essa fração e se existe a necessidade de saber o valor do imóvel em reais. Eu preciso saber o valor do imóvel em reais para poder descobrir qual fração falta? Não, mas se eu tivesse dava para resolver também, mas não precisa não. Você acha 100% lá, né? Isso, você pode fazer em porcentagem, mas só usando a fração dá. É possível calcular... vou terminar a pergunta, eu acho que você estava respondendo certo. É possível calcular as porcentagens correspondentes aos valores que Maria e José dispõem e ainda o percentual que lhe faltam para completar o valor da casa de imóvel? Então preste bem atenção. São duas perguntas aqui, né? Discuta em grupos como pode ser calculada a fração e se existe a necessidade de saber. A fração que falta, dá para eu descobrir? Dá. E a porcentagem que falta, também dá para descobrir se for em porcentagem? Dá. Tá? Dá. Na primeira ali tem... O que eu tenho que fazer na primeira, que é mais fácil? A fração. 30%, não é? Esse aí. Você já está na porcentagem. Vamos só em fração. Qual fração falta? Eu posso... Falta... A boca suja. 7 partes. 7 partes. De um total de quantas partes? De 10. De 10 partes. Temos. Será? Pense bem.
Uma tem 1/3 do valor da casa, o outro tem 3/5 do valor da casa. Para eu descobrir quanto falta, eu tenho que descobrir quanto que os dois têm juntos. Ah, tem que somar. Somar. Muito bem. E dá para eu somar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo? Tem que deixar igual. Isso. Ótimo. Não vamos resolver. Eu deixei bem avisado ali que não é para resolver. Tá? Eu tenho que achar o quê? Frações equivalentes. Tá? Outro jeito seria o quê? Transformar a fração que ela tem em porcentagem e transformar a fração que ele tem em porcentagem, juntar. Eu descubro quantos por cento ele tem. Tá, depois que eu descobrir quantas frações ele tem da casa e quantos por cento ele tem da casa, como que eu faço para descobrir quantos que falta? Em porcentagem é mais fácil. O resto que sobra, né? O resto que sobra dá conta de 100 menos a porcentagem. 100% é o valor inteiro, menos a porcentagem. E na fração? Eu tenho que fazer o total. Como que é o total da casa em fração? Como que eu consigo o total da casa em fração? Depende. Se o denominador comum aqui for 8, a fração é 8/8. A casa inteira é 8/8. Se fosse 18 partes, a casa inteira é 18/8. Ou eu poderia fazer 1 inteiro menos a fração. Aí na hora que você for fazer a conta, você vai ter que transformar em fração equivalente. Só que isso nós vamos ver lá na frente, não é para resolver já. Deixei bem claro aqui, por favor. Qual que eu deixei piscando? Pum, 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 pum. Do jeito que eu sou desatento, é perigoso eu resolver junto com vocês aqui. Primeiro vai ter foco no conteúdo, depois a gente resolve lá nas atividades. Uma das maneiras de encontrar as frações equivalentes é multiplicando ou dividindo o numerador e denominador da fração por um mesmo número natural diferente de zero. Então a parte de baixo e a parte de cima tem que ser multiplicado por um mesmo número natural, não pode ser com vírgula, não pode ser negativo, ele tem que ser diferente de zero. Porque se eu multiplicar por zero, o que acontece, Vitor? Não, tem sim. Dá zero, isso, vai zerar. Qualquer coisa vezes zero é zero. Por isso que não pode ser o zero, tá bom? Olha aqui, por exemplo. Meio, quando eu multiplico por 2, ele vai transformar em 2/4. É uma fração equivalente. Se eu pegar essa fração equivalente e multiplicar por 3, vira 6/12. Agora deixa eu fazer uma pergunta, vamos ver quem entendeu essa parte. 6/12 é uma fração equivalente a 2/4 ou a meio? Aos dois. Muito bom. Eles são todas equivalentes entre eles, tá bom? E aí, se eu multiplicar por 5, ainda chego no 30/60. Então, todas essas frações são equivalentes. E eu tenho que parar no 30/60 ou dá para fazer mais? Dá para fazer mais. Quantas frações equivalentes o meio vai ter? Balançou a cabeça, gostei, Gabi. Quantas frações equivalentes vai ter a meio? Não, um monte, louco. Um monte quantas? Infinita. É infinitas, tá? São infinitas possibilidades. Por isso que eu gostei que a Gabi fez. Meu Deus do céu, como que eu vou descobrir quanto, né? Porque não dá para descobrir mesmo. São infinitas, tá bom? Também pode achar frações equivalentes dividindo. Você acha ou multiplicando ou dividindo. Quando a gente está dividindo, a gente está fazendo aquela famosa simplificação, deixando a fração irredutível, que não dá para reduzir mais. Olha lá, 24/72. Se você dividir por 2, que é um número primo, vai dar 12/36. Eu poderia dividir por 2 de novo, mas aqui eles dividiram por 3, dá 4/12. Deles dividiram por 4, dá 1/3. E agora, eles colocaram 3 pontinhos aqui, dando a entender que é infinito. Não, para aqui, não tem esses 3 pontinhos. Não dá para reduzir mais. Daria para ampliar, mas para reduzir, não. A gente chama de forma irredutível. Por que a palavra quer dizer irredutível? Que não dá para reduzir, ou seja, não dá para dividir mais, tá bom? As frações 24/72, 12/36, 4/12 e 1/3 são equivalentes. Frações equivalentes são aquelas que, mesmo representadas de formas diferentes, apresentam, quando divididas, o mesmo valor decimal. Então, se eu dividir 1 por 2 dá 0,5. Se eu dividir 2 por 4 dá 0,5. Se eu dividir 6 por 12 dá 0,5. João, se eu dividir 30 por 60, credo, não prestou atenção?
Vou começar de novo. Se eu dividir 1 por 2, dá 0,5. Se eu dividir 2 por 4, dá 0,5. Se eu dividir 6 por 12, dá 0,5. E se eu dividir 30 por 60, João? 0,5. Porque todas têm que dar o mesmo valor decimal. Se eu dividir 24 por 72, vai dar 0,3 infinito 3. Ou seja, uma dízima periódica. Se eu dividir 12 por 36, vai dar 0,3 com dízima periódica, com período 3. Se eu dividir 4 por 12, vai dar 0,3 com 3 infinitos, dízima periódica. João, se eu dividir 1 por 3, vai dar quantos? Que 3? 0,3 com 3 infinitamente repetindo. É uma dízima periódica. Então, para você, quando eu não conseguia entender essa parte de frações equivalentes, quando caiu numa prova, eu acertava. Só que eu sofria para fazer. Sabe o que eu tinha que fazer? Tinha lá, qual das alternativas abaixo, qual eu sabia que era uma só. É equivalente a 3 quartos. Eu dividia 3 por 4 na mão, que não podia usar calculadora. Descobri que dá 0,75. Aí eu pegava todas as alternativas e dividia os valores. Aí a hora que eu achava qual era 0,75, eu achei. Mas eu era teimoso, eu não queria aprender com a professora Regina, que era minha professora. Eu falava, não, mas é fácil dividir. É nada, muito mais fácil. Tem agora, é nada, né? Não, vou nada, né? Então é nada, não é mais fácil nada. É mais fácil você achar as frações equivalentes e descobrir quem são equivalentes, tá bom? Vamos lá. Atividade 1. Na apostila de vocês, não. No papel entregue que eu estou entregando para vocês. Faça o exercício 1 e depois a gente volta com a correção. Ah, não é o exercício 1 não. Olha lá. Relembre. Vamos lembrar do problema da aula anterior. Maria e José estão noivos e breve vão se casar. Pretendem juntar as economias que têm para comprar uma casa. Maria tem 1/3 do valor do imóvel. José tem 3, nossa, que 3 mais ridículo. 3/5 do valor. Juntos, eles têm quantos? Depois que você descobrir quantos que eles têm, a casa inteira vale 1 inteiro. Se subtrai o valor que você achou. Tá bom? Copia essa parte de vermelho aqui por enquanto no caderno. Ah, eu confundo, tô achando que era para vocês. Copia essa parte do vermelho no caderno, turma do oitavo. Ei, Gabi, fala errado, a gente cochichou 7º. Não tem essa parte na apostila, né? Que essa parte não tem. Tranquilo. Vou apertar pausa na gravação aqui e vou começar a aula do 9º. Enquanto isso, o 8º faz essa atividade. Certo? Cadê? Pausa. Agora continuou. Então vamos lá. Turminha do 8º. Quanto que chegou? Quanto que falta? Chegaram à conclusão aí ou não? Não conseguiram fazer? Oi? 1/5. Falta 1/5. Ana, conseguiu fazer? O meu deu 1/16 avos. 1/16 avos? Everton, conseguiu fazer, Everton? Não? Luiz, conseguiu fazer? Gabi? Ah, tá tentando somar o senhor. Ah, tá. Iago, conseguiu? Elias? Não tem importância, Elias. Fala quantos que chegou. Oi? 3/7. A Daiane? Não. Então presta atenção. Primeiro, lembra que a gente falou? Tem que somar quantos que eles têm em fração. Só que eu não posso somar porque os denominadores são diferentes. Ah, mas eu vou achar frações equivalentes. Quer ver? Ó, vou apagar isso aqui. Vou achar frações equivalentes. É só eu multiplicar a fração de lá pelo denominador de baixo desse e a fração daqui pelo denominador 3, que é o outro denominador. Entenderam o que aconteceu aqui ou não? Presta atenção. Peguei o denominador, multipliquei o numerador e o denominador da primeira fração. Peguei o denominador da segunda fração, multipliquei o numerador e o denominador da outra fração. Então vamos resolver? 1 vezes 5? 5. 3 vezes 5? 15. Quer dizer que 5/15 avos é a mesma coisa que 1/3. Agora aqui, 3 vezes 3? 9. 5 vezes 3? 15. 9/15 avos é a mesma coisa que 3/5. Agora eu posso somar? Sim. Agora sim. Mantém a parte de baixo e soma a parte de cima. Quantos que dá 5 mais 9? 14. Quer dizer que de 15 partes
que custa a casa, eles têm 14. Quantas partes faltam para eles? 1/5 não. 1/15, né? Então você vai fazer assim, ó, a casa inteira custa 1 inteiro, ou seja, 15/15. Se vai subtrair 14/15. Mantenha o denominador 15. 15 que tira 14, 1. Falta 1/15. Eu precisava saber o valor da casa? Não. Falta 1/15 da casa. Se a casa custasse 150 mil, ia faltar 100 mil. Porque eu dividi 150 mil em 15 partes, cada parte era R$1.000. Não, falei errado. 100 mil. É 10 mil. É, eu viajei, eu falei errado, obrigado. R$1.500. Se você dividir em 15 partes, 1 vezes 15, 15, coloca 3 0. Cada parte vale 1.000. Ué, Não! você tá... Tô doidão aqui. Coloquei, agora sim. Cada parte vale 10 mil. Eles têm 14 partes, então falta uma parte só. 1.500, mas... É, eu tinha posto 15 mil, tinha posto. É o tal de multisserie, a turma, daí a gente fica doido. Nossa, pior. Tranquilo? Olha lá. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Olha lá a resposta. Maria tem 1/3. José, era José, não era João, louco? 3/5. Aí, ao você encontrar isso aqui que eu gostaria que vocês entendessem. Toda vez que se tiver frações diferentes, quando é duas frações é muito fácil. Se pega o denominador de um, multiplica pela outra fração inteira. Pega o denominador do outro e multiplica a segunda fração inteira. Aí você acha frações equivalentes. Então a fração que o casal tem em relação ao valor do total do imóvel era 14/15. A fração total representada no valor do imóveis é 15/15. Mas como assim, professor, 15/15? Imagine que era 15 parcelas, eles precisariam pagar 15, né? Tudo. Se o denominador que fosse 30, o inteiro seria o quê? Como que seria o inteiro? Se no lugar de 15 fosse 30, como que seria a casa inteira? 14, 30. Não, 30 avos. Quando fala inteiro, o de cima e o de baixo tem que ser iguais. Aí você pega o denominador e coloca o mesmo em cima. Isso aqui quer dizer inteiro, tá bom? E aí, como aqui era 15 embaixo, então a casa valia 15/15. Menos o que tem, o resultado no valor da fração que falta é 15/15 menos 14/15, então falta 1/15. Tá? A Ana chegou perto, 1/16. Né? Não sei por que você chegou nesse valor, mas só o avos aqui, a parte de baixo, é o denominador comum que você errou. Faltam apenas 1/15. Na hora de falar. Foco no conteúdo. Muito bem. É difícil acertar essa. Foco no conteúdo. Existem... Pode ir. Quem que era que tinha ido? Eu. Existe um número racional especial chamado porcentagem. Muito comum em situações de compras que envolvam juros ou descontos. Ele é representado por uma fração cujo denominador tem quantos? 100. Por isso que ele fala por cento. Porque alguma coisa dividido por 100%. Tá bom? Ai, meu Deus. Além disso, essa fração pode ser reescrita mantendo o numerador seguido do símbolo porcento. Esse símbolo se chama porcento. Então, quando você vê lá 25 centésimos, ou 25 centavos, ou 25%, você troca isso aqui por 25 e coloca o símbolo na frente. Tá bom? Então, 25% é 25 dividido por 100. É possível transformar algumas frações em porcentagem por meio de equivalência entre frações, como a seguir. Presta bem atenção no que acontece aqui, ó. Tem lá 6/25, certo? Imagine assim,
De 25 pessoas que estão em um lugar, 6 pessoas vão ser selecionadas para viajar. Quantos por cento dessas pessoas vão viajar? Um jeito de fazer é fazer o 6 dividido por 25, depois multiplica por 100. Olha lá na calculadora para vocês verem. 6, que é o total de pessoas que vão viajar, dividido pelo total de pessoas que podem ser escolhidas. 25 pessoas. Deu 0,24. Aí se multiplica por 100, dá quantos? 24%. Ah, professor, mas eu não sou muito bom fazer conta de calculadora. Quando você percebe que o denominador é um múltiplo de 100, você pensa assim, eu tenho que multiplicar o 25 por quem para dar 100? Era a interrogação, desculpe. Quantos que dá? 4. Então você sabe que se você multiplicar o 25 por 100 dá 4. Como é fração equivalente, multiplico de cima também por 4. 26 vezes 4? 24. Como que eu leio isso aqui? 24 centavos ou 24%. Tá? Lembre-se, sempre que a parte de baixo é 100, você pode trocar pelo símbolo da porcentagem. Isso. Numerador e denominador devem ser multiplicados por um mesmo valor. No caso aqui foi multiplicado pelo valor 4. De forma que o produto, ou seja, o resultado da multiplicação entre os denominadores das frações, seja 100. Ah, professor, mas em cima não deu 100. Ele está pedindo nos denominadores, não nos numeradores. Tá bom? Fica atento com isso. Nossa, doeu a cabeça. Isso aqui é o que sobrou? Ah, o deles, né? Obrigadão, Gabi. Ó, a Gabi caprichou, hein? Fez o contorno certinho. Depois vocês pagam uma paçoquinha cada um pra ela. Bala, chicletes, chocolate. Tem um bar, né? Por que vai? Todo mundo vai lá e compre o chocolate e traz pro professor Ricardo. Dá lucro pro pai dela e traz o chocolate pro professor Ricardo. Olha lá, atividade 2. Vocês conseguiram fazer essa atividade aqui ou não? Não? Poxa, mas... Essa aqui é de quem? Tô perdendo, eu falando pro... Vocês conseguiram fazer essa parte ou não tinha pedido? Nem pediu? Não, eu acho que eu nem parei para vocês fazerem. Ah, agora que chegou! Tô ficando louco, bicho. Tô ficando louco. Desculpa. Tô ficando louco, ó. Atividade 2. Faça o exercício 3 da página 178. Agora sim. Vocês vão lá e vão transformar, ó. Vou fazer o primeiro aqui para vocês entenderem. É fácil, hein? Essa é fácil. Vai multiplicar o 4 e o 3. O 4 se multiplica por quem para dar 100? Por 25. Se eu multipliquei de baixo por 25, multiplico de cima por 25 também. 3 vezes 25 dá 75. Ah, mas eu vou fazer aqui, tá? Pelo amor de Deus, coloca aqui, ó. 75 por 100, tá bom? 75%. Apaguei tudo, tem que fazer de novo. Agora aperto o pause no 8º. Acabou a aula, não deu tempo de gravar junto com os alunos. Mas ficou combinado que eu ia gravar a correção e enviar no canal do YouTube e enviar o vídeo para vocês conferirem. Então vamos lá. 3/4. Como que eu transformo em porcentagem? Eu percebo que o 4 é múltiplo de 100. Então 4 vezes 25 vai dar 100. Certo? E aí, se eu multipliquei o denominador por 25, eu tenho que multiplicar o numerador por 25 também. 3 vezes 25, 75. Então, em porcentagem, fica 75%, né? Aqui está em fração, aqui também está em fração, mas com o denominador de porcento já. E a representação assim, 75%. 7/20. Eu sei que o 20 é múltiplo de 100. Mas, se você ficar na dúvida, você pode fazer isso aqui, ó. 100 dividido por 20. 5 vezes 20, 100. Então, aqui você descobriu qual o número que você tem que usar para multiplicar. Multiplico o de baixo e o de cima por 5. Aí, 20 vezes 5, 100. 7 vezes 5, 35. Ou seja, em forma de fração é 35 centésimos, né? Uma fração equivalente. E eu posso representar ele por 35%. Tranquilo? Aí 13/5. Mais uma vez, para descobrir quanto vou multiplicar o 5 para virar 100, é só fazer 100 dividido por 5. 2 vezes 5 dá 10.
10 que tira 10, 0. Abaixo o 0. E se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 5 dá 0 ou chega perto do 0 sem passar? É o 0. 0 vezes 5, 0. 0 que tira 0, 0. Então eu tenho que multiplicar por 20. E aí se faz aqui, ó. 20 e 20. 5 vezes 20, 100. 13 vezes 20, monta a continha. 13, vou pôr o 20 embaixo e já vou contar o porquê. 13 vezes 20, eu corto o 0 e já vem aqui no fim. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Então deu 260 centésimos. Né? E 260 centésimos é a mesma coisa que 260%. Tranquilo? Agora, não vou fazer mais divisão porque são números fáceis de entender, né? 25. Por quantos que eu tenho que multiplicar o 25 para dar 100? Não vou dividir 100 por 25. Eu já sei que é 4. Multiplico de baixo, de cima por 4. 25 vezes 4, 100. 9 vezes 4, 36. E aí, a fração de 36 centésimos é a mesma coisa de 36%. 21 50avos. Multiplico 50 por 2 para ele virar 100. Multiplico 21 por 2 também, para fazer uma fração equivalente. 21 vezes 2 dá 42. Então deu 42 centésimos em forma de fração, de porcentagem, 42%. Certo? Próximo exercício. Olha lá. Correção da atividade, 75%, 35%, 260%, 36%, 42%. Agora, o aplicando, o exercício que está na página 4 da apostila de vocês, na página 178. Desculpe, é o exercício 4 da página 178. Júlia é empreendedora e tem uma loja. Para obter a quantidade de peças que foram vendidas e o que sobraram em determinado mês, em relação ao total do estoque, ela organizou uma planilha para controle dos produtos que vende em sua loja. Assim, verificou que para uma quantidade de 200 peças de blusas foram vendidos 4/5 do estoque. A fração indica que... Então o que acontece? Eu tenho que descobrir quanto que é 4/5 de 200, né? E aí se pode fazer de várias maneiras. Então você pode fazer assim, 4/5 de 200. E esse D vira uma multiplicação. 4/5 vezes 200. E multiplicação de fração por fração é mais tranquilo, porque multiplicação de fração por inteiro tem outras maneiras de fazer, né? Você podia fazer 200 dividido por 5 e multiplicar por 4, mas eu vou fazer de fração. E 200 inteiros para virar fração é o número 1 embaixo. Até porque 200 dividido por 1 ele é 200. E aí eu multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Então lá, 4 vezes 200 dá 800. Concordo? E 5 vezes 1 dá 5. Agora é só eu dividir. 800 por 5. Então 800 dividido por 5... Quem vezes 5 chega perto do 8 sem passar? É o 1. 1 vezes 5 dá 5. 8 que tira 5, 3. Abaixa o 0. E se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 5 dá 30 ou chega perto? É o 6. 6 vezes 5 dá exatamente 30. 0. Abaixa o último 0 lá. E se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 5 dá 0? É o 0. 0 menos 0, 0. Acabou minha conta. Então, 4/5 foram vendidos. Quantas blusas foram vendidas? 160. Quantos restaram? 200 menos 160. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 6 não dá, empresta do vizinho. 10 que tira 6, 4. 1 que tira 1, 0. Então, ainda resta no estoque 40 peças. Alternativa D. Olha lá, correção. Eles fizeram por porcentagem. Também dá. Mas olha o trabalho que dá aqui, né? Você vai fazer virar 100 aqui. Você faz 5 vezes 20, dá 100.
4 vezes 20, 80. Então foi vendido 80% da produção. Aí você vai fazer 200 vezes 80%. 200 vezes 80 dividido por 100. E se você fizer a divisão de 80 por 100, dá 0,80. 0 à direita, depois a vírgula no fim não vale nada. Então dá 0,8. 200 vezes 0,8 dá 160. Então 4/5 do estoque representam 160 peças vendidas, restando 40 a ser vendidas. Tranquilo? E o que aprendemos hoje? Identificamos que determinadas situações, problema que envolvam operações com frações podem ser facilitadas pelo conceito de equivalência. Quando você faz a parte de baixo virar 100, né, para virar porcentagem também. Quando você faz as frações com equivalentes, com os denominadores iguais, você pode somar e subtrair os numeradores. Entendemos que podemos converter uma fração em porcentagem, a partir daí termos mais possibilidades de escolha na resolução de situações problema envolvendo frações. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar o material que nós usamos hoje. E assim chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau.